Então os 5 segredos do amor, no fundo, é viver essa dimensão de Cristo. Cristo vive em mim. Mas essa integridade cristã, esse equilíbrio vital, esse segredo da paz, desse shalom, que é isso, né? Paz é isso, né? É shalom, é integridade, é harmonia, é estar de bem, né? É estar saudável, estar feliz. Ele tem leis de atração. Então, há uma lei da gravidade. Olha que legal. Se eu soltar esse livro, ele vai cair. Ele vai ser atraído para a terra. Nós também somos atraídos para a terra. Há uma dimensão terrena que nos atrai. Mas se eu soltar a minha alma, ela vai subir. Então há uma dimensão de sopro em mim que tende a subir. Santa Teresinha do Menino Jesus tem trechos assim escritos maravilhosos. Ela fala que ela é um passarinho, que Jesus vai levar ela para o céu como num elevador. É a ideia da atração. O Padre Léo tinha isso muito claro. Buscai as coisas do alto. Tornou-se um momento crucial na vida dele isso, né? Percebeu? A lei da gravidade... Ele foi muito térreo mesmo, né? A gente que viveu com o Léo sabe. Térreo. Tanto que ele enfrentou os desafios. Mas você não tem a impressão de que no final ele estava feito um bicho da seda? Sim, Quer completamente. dizer, virou outra pessoa. Né? Outra pessoa. Meu pai foi assim também. Meu pai também morreu de câncer. E no final da vida, assim, na última semana, eu tinha a impressão que eu estava diante de um anjo. Né? Por quê? Aquela impureza toda do homem que bebia, o homem que fumava... Foi purificada, né? Purificada. Ele pediu, coloca na minha sepultura, eu quis ser bom. Né? As coisas do céu nos atraem. Mas não há só a lei da atração pela terra e atração pelo céu. Há uma atração pelo outro. Uma espécie de libido. Mas não é só uma libido sexual ou sensual ou erótica. Isso também existe e é bom. Não é? Entre casais, maravilhoso o erotismo. O Papa falou isso agora na Amoris Laetitia, na Carta Maravilhosa para Casais. Agora, há uma lei da proximidade que o Papa Francisco... A tendência a me tornar próximo do outro. Estou estudando muito Madre Teresa de Calcutá agora. Impressionante. A força, o magnetismo. Você não faz ideia a experiência que eu tive com as irmãs dela em Gaza. Ah, você esteve lá agora, né? Meu Deus do céu. Há muito tempo eu não me sentia tão tocado. Você está descrevendo o que eu vivi. Uma atração térrea numa situação que me elevava. Era uma contradição. Missionárias da caridade, missionárias do amor. Que não se deixam nem fotografar. Não. Eu voltei, inclusive, em breve, eu estou só esperando ir ao ar a reportagem do Fantástico. Eu quero iniciar um trabalho hoje aqui no Brasil de ajuda à comunidade cristã que vive em Gaza, que é liderada pelo Padre Mário. Mas a gente não pode nem fazer propaganda delas. Eu quis ajudar lá no dia, ajudei pessoalmente, mas voltei para o Brasil com um desejo muito grande. E eu pedi, irmã, a gente não pode nem tirar uma foto com a senhora? E ela sorrindo, né? Não. Sim, ela diz o não sorrindo. O sorriso mais lindo do mundo e dizendo, não, nós não fazemos propaganda da caridade. Se o senhor quiser nos ajudar, será muito bem-vindo. Fábio, eu volto que eles acreditem por aquilo que o senhor disser de nós, foi o que ela me falou. Eu quero participar desse negócio aí, sabe? Com o maior prazer. Mas eu vou voltar aqui, é que eu ainda não posso falar tudo sobre um outro livro, não é? Uhum. E que tem a ver com as missionárias da caridade, mas eu não consegui entrevistar elas de jeito nenhum. Eu digo isso, foi uma experiência humana que há muito tempo eu não me sentia tão atraído por uma realidade, por um conjunto de pessoas que não tinha nada a ver comigo. Elas só cuidam de muçulmanos, porque, embora a iniciativa seja cristã, João, nenhuma daquelas, elas atendem crianças, 60 crianças rejeitadas, todas elas com deficiências. E essas crianças são filhas de muçulmanos, não são cristãs. Elas são cristãs, estão num ambiente de perseguição ao cristianismo e estão lá cuidando dos filhos rejeitados dos muçulmanos. É lindo. É justamente isso que você falou. Uma atração que me reporta a algo que é superior. Eu gosto muito porque elas são muito algodão. Aquela roupa da Madre Teresa era o pano mais pobre que tinha em Calcutá. Elas são muito suadas, não é? De proximidade, elas não têm medo do abraço, não tem, não. De se reconciliar com o corpo do outro. E olha, João Paulo II falou disso na Teologia do Corpo, Francisco está falando muito disso, né?
terminou todo um tempo de ácida questão de pedofilia, né? E nós entramos agora com um Papa que tem coragem de abraçar. Isso é lindo, é maravilhoso. É tátil, né? É tátil. João, conversa tá boa, nós vamos fazer um intervalinho, senão a gente não percebe o tempo passar. É assim mesmo, quando a prosa é boa, a gente não percebe o tempo passar. Obrigado você que está conosco, a gente volta rapidinho, continuando essa conversa agradável, mais que isso, enriquecedora para todos nós. Estamos de volta com o programa Direção Espiritual. Muito obrigado você que participa conosco. Quero dizer que amanhã estarei em Belém do Pará, no show Piano e Voz, lá no Teatro da Paz. Estou muito feliz de poder voltar a essa terra que amo tanto. No dia 5, no próximo domingo, nós estaremos aí em Franca, fazendo um evento para ajudar a comunidade Halel, nossa querida tia Lolita, que tem essa iniciativa maravilhosa, um trabalho evangelizador que tem desdobramentos sociais. Então, no domingo, dia 5, nós estaremos aí nesse poliesportivo, em Franca, para um grande show, um novo show que chama-se A Estrada Sou Eu. Você é nosso convidado para estar conosco e juntamente com a comunidade Halel que está organizando. No dia 7 eu estarei em Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul. No dia 10 em Fortaleza, dia 12 Santa Bárbara, dia 14 Campina Grande, o forró, o maior forró do mundo. No dia 16 em Goiânia e no dia 18 em Belo Horizonte. Essa é a nossa agenda para o mês de junho. Lembrando que se você quiser peregrinar conosco, em outubro, nós faremos uma viagem, vamos aproveitar a mística do Ano da Misericórdia e faremos uma peregrinação que vai começar no dia 18 e vai até o dia 30 de outubro. Então programe se você quiser conhecer conosco a Terra da Misericórdia. Nós vamos à Polônia, também passaremos pela República Tcheca e depois iremos conhecer o Santuário de Nossa Senhora Três Vezes Admirável, na Alemanha. Ligue no telefone que aparece aí na sua tela. É uma viagem organizada pela Obra de Maria e pela Canção Nova. Vocês sabem que essas viagens também ajudam a manter esse trabalho no ar. Eu queria fazer aqui uma menção a duas pessoas que eu não conheço pessoalmente, são tios do Everson, que trabalha comigo há 8 anos. Essa família passou por um momento muito difícil, que é a Yuli e o Evandro. Yuli e Evandro são pais do Heitor. Yuli é irmã do Emanuel. Emanuel saiu para passear com o Heitor e os dois se acidentaram e morreram. Yuli precisou sepultar no mesmo dia o irmão e o filho. E a Miriam, que é a mãe do Emanuel. E nós ficamos muito, eu particularmente acompanhei a história de longe e senti profundamente esse momento de dor da família e gostaria de pedir a oração de todos nós que assistimos o programa Direção Espiritual para essa família que está precisando administrar este momento tão difícil, esse momento de luto que está doendo tanto no coração dessas pessoas. Muito triste, né? Saíram para passear de moto, fazer trilha e aconteceu o acidente. O menino caiu primeiro, o tio, num gesto de proteção, pulou atrás. Caíram os dois num abismo. E infelizmente não teve nenhuma oportunidade de salvá-los. Essas situações são daquelas que parece que todas as palavras do mundo não são suficientes. Não. E uma só já é demais. Aí a gente não sabe se fala ou se cala. Eu acho que o melhor é rezar. João, é interessante que o sentimento cristão, por exemplo, o que nos ocorre, né? Eu nunca vi essas pessoas. Eu senti a dor pelo Everson, né? Que o Everson ficou muito abalado. São primos dele e a família ficou toda muito sofrida. É engraçado, é interessante como a gente identifica esse amor cristão, não é? De você sentir a dor do outro, mesmo sem saber quem são, sem nunca ter estado com eles e sentir aquela dor. Pois sabe, Fábio, eu acho que nós às vezes não levamos muito a sério esse fato de não sermos completos. Eu não sou total, eu preciso de você para ser o mesmo.
Quando morre pai, mãe, irmão, parece que morre um pedaço da gente. Principalmente pai e mãe, né? É uma perda que morreu um pedaço danifica bem a gente, né? E eu só me integro no outro. E quando o outro desaparece, principalmente num caso desse, né? De maneira tão surpreendente e assim, parece que não aconteceu. Você acorda e diz, não, mas não é possível, eu sonhei. Foi mesmo. É verdade, a gente se dá a notícia todos os dias, né? Não é verdade? A gente morre. Não há harmonia o tempo todo. A vida, justamente por ser viva, ela é movimento. Heráclito, um filósofo dos primeiros, né, que nós tivemos na história da filosofia, ele dizia que a vida é devir, isto é, estamos em processo de vir a ser, em constante movimento. Ele dizia, é impossível você se banhar 2 vezes na água de um mesmo rio. Porque quando você pula, ele é um. Saiu, ele já é outro. Enquanto você está ali, o rio está passando. É movimento. E enquanto o rio é movimento, ele é também caótico. Ele está fora da ordem. Mas ele também é belo. Ele é refrescante, ele é saudável. Há sempre as duas realidades, o tempo todo a serem observadas. É uma pergunta que eu gosto sempre de me fazer, né? O que eu causo nas pessoas quando eu chego num ambiente? Sim, porque eu também me identifico como aquele que traz confusão, como aquele que retira a paz, como aquele que arruma encrenca. Sim, eu não estou livre disso. Mas eu não quero ser isso. Às vezes você percebe algumas pessoas tão acostumadas a serem assim, não se problematizam mais. O ambiente está bom quando ela chega, fica pesado, crítica demais, apurrinhadora, enjoada, aborrecida. Não precisa ser assim. Eu vou ter que lidar o tempo todo com precariedades, com realidades caóticas, porque nós somos assim. Eu tenho em mim uma natureza que pode ser harmoniosa. Luto para isso. Eu busco no meu dia a dia estabelecer dentro das minhas condutas, dentro da agenda do dia, eu procuro colocar o meu autoconhecimento, a oportunidade de aprender a lidar comigo, para que cada vez mais eu saiba conhecer os meus mecanismos, o porquê que sinto assim, porquê que sou indeciso, porquê que tenho facilidade de me irritar com aquele tipo de realidade, com aquele tipo de estímulo. Vou fazendo o meu dever de casa, mas eu não deixo de ser caótico. Eu caminho na direção de uma harmonização de tudo isso. Mas o tempo todo eu me experimento caótico. Às vezes nós nos tornamos pessoas pesadas para os outros porque nós não temos sensibilidade de perceber que estamos assim, que estamos acostumados a ser assim. De tudo reclamamos, para todos reclamamos. Perdemos já não temos mais a percepção do quanto que nós reclamamos. E é claro que nós, sendo assim, nós nos tornamos um peso para o outro. Porque ninguém gosta de ficar ao lado de uma pessoa que reclama o tempo todo. Ou então nós nos tornamos fofoqueiros e já achamos natural fazer fofoca o tempo todo, comentar da vida alheia o tempo todo. Chegamos num ambiente, não provocamos outra coisa senão a fofoca. Não provocamos bons frutos, o que é lamentável. Nós desperdiçamos a oportunidade de transformar o ambiente com a nossa vida, com o nosso jeito de ser. A vida é assim. A vida tem contrários, como bem diz a canção. O direito tem um avesso, o de graça tem seu preço. E eu preciso identificar no meu dia a dia todas essas realidades
compreendê-las e absorver o que é favorável de tudo isso. Porque às vezes a gente tem uma tentação de pensar que o contraditório não pode nos favorecer. Pode sim. Quando eu experimento a minha contradição, quando eu experimento a minha hipocrisia, quando eu experimento a minha transgressão, ali eu tenho a oportunidade de aprender boas regras. Na minha fraqueza é que sou forte, São Paulo dizia. É o discurso da contradição. Eu sei que você vive os mesmos desafios que eu, porque nós somos iguais. Podemos até estar em estágios diferentes, mas em algum momento da vida nós já fomos iguais. Tivemos os mesmos medos, nos alegramos pelas mesmas causas e enfrentamos os mesmíssimos desafios. E um deles é este: nós conseguirmos extrair de nós, conseguir arrancar lá do fundo dessa humanidade tão machucada, a coragem para que o Evangelho se torne uma realidade muito viva em nós. Eu acredito que quanto mais maduro a gente fica, maior é a nossa capacidade de conviver com os contrários da vida, mesmo porque eles estão por toda parte. Se tem uma coisa que a gente precisa perder naturalmente, é a visão ingênua das coisas. A primeira visão ingênua que a gente precisa vencer é de que tudo será como a gente quer que seja, né? Começa por aí. Já é um salto de maturidade quando a gente descobre que não, o mundo não vai girar, as coisas não vão ser do jeito que a gente imagina que tem que ser. Toda a realidade está imersa num processo vivo que dá a ela uma característica de ser também caótica. É essa oportunidade diária que nós temos de oferecer ao outro o que Cristo já fez no nosso coração. As barreiras que Ele já derrubou dentro de nós, ou tudo aquilo que nós já conseguimos alcançar de nós, por força do empenho diário, de poder escolher entre aquilo que nos foi dado geneticamente e aquilo que nos foi condicionado socialmente. Esse espaço de escolha como uma oportunidade maravilhosa de você trabalhar o seu temperamento, de você vencer os obstáculos que você tem na sua história pessoal, que lhe foram dados por outras pessoas. E a maturidade é justamente quando você começa a compreender o mundo sem as ilusões de que tudo será harmonioso. Vencer essas ilusões, essas compreensões infantis, primárias em nós, é tão fundamental até mesmo para a gente estabelecer bons relacionamentos, né? Você precisa partir do princípio de que você pode amar uma pessoa, que você pode estabelecer um vínculo com ela, mas que não será perfeito. O único amor perfeito que existe é aquela rosinha que existe nos jardins. É o único que a gente conhece. Todos os outros são marcados por qualidades e limites. E só é possível viver o amor, viver os bons relacionamentos, se a gente tiver essa consciência iluminada de que não serão perfeitos. Aqui, hoje nós estamos falando que muitas vezes o nosso amor pode ser fruto da nossa carência. É disso que Jesus fala. Quando eu não sou livre para amar, quando eu estou amarrado às minhas necessidades, eu quero amar para ser amado também. Eu quero amar para ser admirado pelo outro. Eu quero fazer um gesto de caridade para que isso possa repercutir e os outros venham me admirar. É toda uma preocupação com a exterioridade. O amor que eu amo tem que primeiro agir nas dimensões mais profundas da minha vida. Lá onde tudo é bastidor. Lá onde não existe publicidade. Nós estamos justificados o tempo todo. A gente finge ser cristão o tempo todo. E fingimos bem. Expulsamos, rejeitamos. Você acha que eu não observo isso em mim todos os dias? Sem medo.
sem medo de reconhecer aqui para você. Tantas vezes eu sou hipócrita, porque não sou capaz de fazer as mesmas escolhas de Jesus. Porque não sou capaz de reconhecer o que de fato precisa de mim. Onde é que eu preciso exercer a realeza de Jesus? Sem vaidade, sem excessos, sem prepotências, sem arrogâncias. Até mesmo nas ideias. Porque isso é interessante, minha gente. Quando uma pessoa tem esse Deus vivo, natural em si, ela agrega naturalmente para perto dela muitas outras pessoas que querem viver a mesma experiência. Aí você entende o porquê que o Evangelho é contagioso. Que uma pessoa verdadeiramente convertida ao Evangelho, ela se torna um atrativo, não no sentido de superficial de ser uma atração, não, mas de provocar a atração, de ser um ponto de convergência. Sim, nós experimentamos muito isso dentro da nossa casa. Quando você identifica que existem algumas pessoas, geralmente é o pai, a mãe, ou uma tia, uma avó, alguém que tem essa força, esse carisma de agregar. Como Deus se utiliza dessas pessoas para harmonizar situações difíceis, criar paz num contexto de dificuldades, de ser aquela pessoa ponderada que nos ajuda a entender o meio termo. Essas pessoas são fundamentais na vida humana. Se a gente quiser pensar o nosso cristianismo com muita responsabilidade, teremos de passar a nossa reflexão por esse crivo. No que acreditamos? No que fazemos com o que acreditamos? E em que ponto dessa história, dessas muitas contradições que estão no mundo, nós nos situamos? Muitas coisas no meu jeito de ser não foram escolhidas por mim. Eu herdei, trouxe das influências dos que estiveram ao meu lado no momento em que eu estava sendo formado. Mas a gente sabe que entre aquilo que nos foi dado geneticamente e aquilo que nos foi dado socialmente, existe um espaço reservado para a escolha. Nós acreditamos nessa liberdade de você ter condições de escolher o que você quer ser, ou então de você pelo menos ter o direito de escolher um pouco daquilo que lhe foi dado, ou até mesmo nas suas determinações genéticas, do seu temperamento, de você ter o direito de administrar um pouco isso, né? Para você não ser refém do condicionamento que você acabou herdando. Então eu quero escolher ser também uma pessoa que provoca isso onde chega. Uma pessoa conciliadora, uma pessoa que harmoniza, que traz alegria. Isso é um fruto do Evangelho em nós. E se você não se acostumar a observar-se no meio de tantas contradições, o seu cristianismo também nunca será verdadeiro. Será uma falácia, uma conversa fiada, uma vaidade pessoal. Dentro das nossas comunidades isso é tão comum. Encontrar pessoas cruéis, mas todas disfarçadas, sob os disfarces do cristianismo. É a pior crueldade que pode existir. Porque se você lida com uma pessoa sabendo que ela é má, agora quando você lida com uma pessoa disfarçada de boazinha, exercendo-se em seu papel, ela sendo ela, né? Arquitetando toda aquela crueldade, isso é extremamente destruidor. Você destrói a fé de uma pessoa assim. De nada vale a gente fazer para o outro ver que estamos fazendo, minha gente. O que de fato transforma é aquilo que repercute dentro de nós, na nossa oração, do nosso jejum. Não rezo para o outro ver que eu estou rezando. Não, eu rezo é para que o Deus que está no escondido possa ser encontrado pelo meu coração. Eu não faço jejum para que o outro fique me admirando. Não, não.
É para que esse jejum repercuta na minha alma. É para que esse gesto de caridade tenha uma repercussão dentro de mim e me faça avançar na direção desse cristianismo cada vez mais maduro. Não quero alimentar em mim uma religiosidade, uma espiritualidade desumanizada, sem repercussões humanas. Não faz sentido. Este Deus que eu preciso buscar está no escondido. O cristianismo, minha gente, nos coloca educação, nos coloca gentileza. Então antes de fazer um discurso, eu estou vivendo. E é vivendo que as pessoas vão me identificar como cristão ou não. Se o nosso cristianismo necessitar do nosso discurso o tempo todo para que a nossa identidade cristã seja dita ao mundo, alguma coisa está errada. Esse poder transformador que é o cristianismo em nós, que nos ilumina para ser um sinal de vida na vida do outro, esse cristianismo é vivo, ele é existencial. O cristianismo começou porque eles eram proibidos de se manifestarem. Ele começou nas catacumbas, lá onde os mortos eram enterrados. Depois que o cristianismo foi para as catedrais, para os lugares lindos, muita gente esqueceu das catacumbas. Mas o verdadeiro cristianismo se faz nas catacumbas, quando nós descemos na miséria e somos encorajados pela força do Espírito a iluminar tudo o que é miserável, para que isso seja transformado pela misericórdia de Deus. Somente depois a gente tem o direito de subir e celebrar na catedral. Quem não vive a dimensão silenciosa, obscura do seu cristianismo, jamais vai admirar e compreender o verdadeiro significado da catedral. Quem quer o cristianismo de vitrine, nunca vai chegar ao coração de suas questões. E aí o nosso discurso é apenas uma consequência da nossa vida. O que a gente vai evangelizar é vivendo. O vizinho vai saber que nós somos uma família cristã pela nossa capacidade de ser uma vizinhança saudável, amiga, fraterna, solidária, capaz de respeitar as regras sociais. Eu canso de dizer isso aqui, né? Quando eu ponho fogo no meu quintal, além de prejudicar o meio ambiente, eu estou prejudicando a saúde de quem mora do meu lado. Quando eu ponho um som alto na minha casa, eu estou desconsiderando que de repente possa ter alguém precisando descansar do lado, que não gosta da mesma música que eu. Quando eu não sou capaz de viver socialmente as regras que tornam a vida suportável, eu estou abrindo mão do meu cristianismo. Quem quiser a vitrine do Evangelho, quem fizer questão desta vitrine, vai perder a oportunidade de descer aos porões de si mesmo. E jamais será um ser de verdade. Poderá até viver admirado pelos outros, mas não vai admirar-se. Não vai ficar feliz com as escolhas que fez. Porque em última instância, o que nos realiza não é o reconhecimento que o outro nos oferece, mas é aquele que à luz do Espírito de Deus a gente se oferece. É aquela sensação boa de que descemos nas catacumbas, vimos de perto as nossas misérias, e a lanterna da misericórdia de Deus nos deu o direito de celebrar na catedral. A celebração da catedral, do prédio suntuoso, da vitrine do cristianismo, digamos assim, só é verdadeira se a gente desceu nos porões das catacumbas. Deus não pode fazer nada com as nossas obras se Ele não possuir o nosso coração. Quando eu percebo que estou dando a Deus apenas as minhas obras,
Porque, na verdade, o que são as obras? Uma oportunidade que Deus tem de mexer no meu coração. Então, muitas coisas na minha vida não se tornam realidade é porque eu não faço a minha parte. Você mesmo, você sabe que isso é uma realidade. Quantas vezes você também ficou pedindo a Deus, não fez a sua parte, e porque não fez a sua parte, o milagre não pôde acontecer na sua vida. Tá certo que Deus é livre para nos dar a quem pede e a quem não pede. Mas eu acho muito interessante quando nós espiritualmente exercemos uma forma de orar que permita o silêncio nos mostrar o que é que Deus quer de nós, o que é que Deus quer nos dar. Aí você vai ver mesmo, meu Deus do céu, eu estou pedindo a Ele uma folha, quando na verdade Ele quer me dar o livro. Mas para me dar o livro, eu preciso fazer um movimento de transformação em mim, porque esse livro não vai cair do céu. Nós também podemos ter este poder dentro de nós. Herdar as forças do céu, para que você também, na sua comunidade, na sua casa, no seu local de trabalho, você exerça este papel de ser alguém que traz Deus naturalmente para o seu ambiente, através do seu jeito de ser. Essa é a maior riqueza, minha gente, que nós cristãos podemos oferecer ao mundo. Não é o nosso discurso, não. O discurso ele é importante em alguns momentos. E você conta nos dedos as oportunidades que você tem de fazer discurso. No mais, a evangelização que nós realizamos é com as nossas atitudes. O que faz a minha mão direita, a esquerda não deve ficar sabendo. Esse exemplo de Jesus é muito simples, mas é muito elucidativo, nos ensina muito. Quantos de nós, temos necessidade de que o outro venha reconhecer o que a gente faz? Porque nós estamos amarrados nas nossas carências, nas nossas necessidades. Não, nós queremos lutar para que o nosso gesto amoroso seja livre. Ele não está amarrado a nenhuma necessidade, é ele por ele mesmo. Eu ficava pensando, qualquer pessoa que na minha vida possa exercer esse poder, de tornar bela toda coisa feia, de ser clarão no alto da serra. Sim, nós fazemos a experiência de passar pela vida, ou de ter na nossa vida, algumas pessoas que têm esse poder mágico mesmo, de nos iluminar com o amor que ama, de nos ensinar essa bondade que tudo perdoa. E o bom é que essas pessoas, elas contaminam. A gente quer ser assim também. Quando a gente convive com uma pessoa assim, nós vamos vivendo um processo de assimilação do outro em nós. Eu fico pensando, minha gente, que o nosso cristianismo não pode ser mensurado. Eu não tenho como dizer o tanto que eu já sou cristão. Você também não tem como medir, pegar uma régua e dizer, olha, eu já tenho quantos metros aqui de cristianismo dentro de mim. Mas há um termômetro interessante. É só a gente se perguntar se a gente também perdoaria o filho pródigo. É uma boa forma que a gente tem de avaliar o nosso cristianismo. Está aqui no Evangelho. Você perdoa aqueles que te magoam? Você perdoa aqueles que te ofendem? Ou você é um poço de mágoa? Aqui, ó. Uma frasezinha simples que Jesus é um tapa na cara da gente. Que às vezes nós ficamos querendo compreender a complexidade das coisas, fazendo muitas perguntas sobre Deus, mas a gente não tem coragem de perguntar a nós mesmos isso. Eu perdoo da mesma maneira como quero que Deus me perdoe? Ou eu ainda não sou capaz de ter um coração simples, amoroso, que entende o mal que o outro tantas vezes está pronto para cometer? Mas veja bem como é interessante. O enfoque de Paulo é que o cristão se posicione dentro da comunidade numa perspectiva de exercitar constantemente consigo mesmo, exercitar-se diariamente numa conversão
que lhe faça sair de seu egoísmo para viver comunitariamente, sempre pensando no bem comum. Quando eu penso no bem comum, eu tenho que necessariamente abrir mão do meu mau humor, da minha falta de caridade, da minha falta de justiça, da minha fofoca, porque senão eu não construo o bem comum. Como é fácil identificar, no meio de tanta gente, aquela pessoa que tem o dom de conciliar, de ajudar a resolver conflitos. E você identifica logo também quem é o que causa confusão, quem é o mais difícil, quem é aquele que coloca empecilho em tudo. E aí você percebe que o jeito de ser é também um pouco fruto da escolha. Sim, que com o tempo nós vamos perdendo a capacidade de reconhecer o que verdadeiramente nos salva. O que me salva são as forças do meu batismo. Eu estou aqui, com todas as sementes da salvação dentro de mim. Eu só preciso fazê-las florescer. Às vezes na nossa oração nós fazemos a mesma coisa. Nós ficamos pedindo o irrisório, quando Deus, na verdade, precisa nos dar muito mais que isso. Ah, padre, mas por que Ele não dá então? Sabe por quê? Porque quando eu estou preso no meu querer, eu não consigo mover a minha vontade para que o agir de Deus aconteça em mim. O imaturo vai sempre prejudicar a ação de Deus, porque a ação de Deus, ela depende da nossa reação. Porque Deus quis que fosse assim. Deus pede o agir humano, sempre. Até para abrir o mar vermelho, o povo teve que colocar o pé na água. Quando Moisés estava apavorado, sem saber como iria fazer para atravessar aquele mar, ele corre lá, o que Deus diz para ele? Ah, peraí, Moisés, eu vou resolver seu problema. Não. Ele dá uma ordem, fala para o povo caminhar, fala para que o povo continue caminhando. E somente na hora que aquele povo começou a colocar os pés na água, é que o mar se abriu. O povo precisou fazer a sua parte. O povo precisou manifestar a sua confiança. O povo precisou exercer a sua vontade. Nós queremos a libertação. Então, ao colocar o pé na água, o agir de Deus se tornou uma realidade. E é por isso que a conversão será sempre para nós um exercício de deixar de lado as situações que nos privam de nós mesmos. Porque só quem está na conquista diária de si mesmo vai saber oferecer-se a alguém. Caso contrário, se não houver essa busca pessoal por ser de si mesmo, nós não teremos condições de nos oferecer a alguém. E nós não saberemos entender essa liberdade cristã. Uma palavra errada que você diz a um filho, uma palavra errada que você diz a alguém a quem você tem autoridade afetiva sobre ela. Eu, como padre, é um perigo. Eu machucar definitivamente o processo de fé de uma pessoa por causa de uma palavra cruel que eu posso dizer. Sim, e também o outro na minha vida. Palavra machuca. É a coisa mais preciosa que nós podemos ter na vida, é a palavra. Mas ela pode matar, mas ela também pode fazer viver. Um carinho pode matar, pode. Se ele for mal intencionado, se ele for abusivo, se ele for desrespeitoso, se ele estiver quebrando uma inocência. Tudo nos é permitido, mas nem tudo nos convém. Por que nem tudo nos convém? Porque se eu identificar que aquele comportamento, que aquela escolha vai me prejudicar na minha relação com a minha família, com a minha casa, com aqueles que diretamente estão ligados a mim, por amor a eles, eu preciso não aceitar. Eu preciso retirar da minha história. Livre-se. Livre-se do cristianismo de vitrine. Não transforma ninguém. Queira o cristianismo que te coloca uma única lanterninha na mão.
que é a misericórdia de Deus, para você ter condições de descer ao porão das suas necessidades, dos seus pecados, das suas misérias. Não se iluda com a vitrine, lá onde você está bonito, iluminado e admirado pelos outros. É lá no fundo, é no calabouço. O cristianismo é um movimento que nos faz descer as escadas. Quanto mais eu desço essas escadas, mais eu vou conhecendo as estruturas da minha vida. E volto a dizer, quando nós vivemos os benefícios dessa transformação que o Evangelho nos traz, aqui inclusive tem uma passagem que eu gosto muito. São Paulo chama isso de trazer para a vida do homem a glória de Deus. Então eu, na oportunidade que eu tenho de substituir as minhas realidades humanas, que são naturalmente precárias, porque eu sou humano, por mais que eu consiga ser uma pessoa boa, eu sempre tenho a minha natureza humana que é invejosa, encrenqueira. Então eu tenho um contexto de realidades humanas que eu preciso administrar o tempo todo. Mas a minha vocação cristã me coloca na possibilidade de ter essa glória de Deus em mim. Mas eu preciso buscá-la, tornar-se um referencial de pessoa que é capaz de converter o que é feio em bonito, de acender uma luz por onde passa, de ser uma luz no alto da serra. Sim, minha gente, nós não temos outra pretensão. É essa. Então eu quero ouvir esse conselho de Jesus aqui. Eu não quero dar ordens a Deus. Eu quero ouvir dele o seu conselho. E o momento de oração, o momento da contemplação, é um momento privilegiado de ouvir a voz do Senhor na nossa vida. É claro que na nossa oração nós temos o direito de dizer a Deus o que a gente quer, o que a gente precisa. Mas o silêncio, ele será muito mais eficaz, sabe por quê? Porque nem sempre a nossa palavra alcança o que de fato a gente precisa pedir a Deus. Porque pode ser que o que eu queira que Deus faça para a minha vida não seja o que de fato eu preciso. Às vezes o meu querer é muito superficial. E eu fico insistindo em pedir a Deus aquilo que eu quero. E pode ser que ainda não tenha acontecido e eu fico chateado com Deus, mas é porque aquilo que eu quero não é o melhor para mim. Então é tão mais interessante a gente ficar diante de Deus, dando a Ele a liberdade de nos mover, né? De nos dar aquilo que de fato a gente precisa, ainda que a gente não saiba o que é. Sim, precisamos tomar cuidado com isso. Porque muitas vezes a vida prática estimula o nosso fazer e não o nosso ser. E é por isso que eu preciso ter os meus momentos de cultivar quem eu sou. É por isso que as religiões nos ensinam a meditação, o silêncio, a oração, a contemplação. Aí se você sai do campo da religião, você entra no campo da arte, por exemplo. Você vai a um espetáculo, você vai assistir uma ópera, você vai assistir um teatro, um show musical. Tudo aquilo está lhe proporcionando um esquecimento do que você faz e uma recordação daquilo que você é. A boa música nos faz mergulhar no contexto do ser. E é por isso que a nossa maturidade humana depende dessas visitas que nós fazemos ao ser. Porque é no ser que a gente modifica o que faz. Por isso que é bom a gente ouvir pessoas que estejam comprometidas com o bem da gente. Ela não vai nos enganar. Por isso é bom conviver, trabalhar, dividir a nossa vida com pessoas que estejam comprometidas com o nosso bem. Porque você vai fortalecendo dentro de você essa salvação. Há muitas pessoas que estão interessadas na nossa perdição, porque não nos amam.
não estão comprometidas com a nossa verdade pessoal, não estão comprometidas com o nosso projeto de vida, nos tratam de qualquer jeito. Você não é um objeto de consumo. E muitas vezes as pessoas se aproximam de nós com um desejo tão ganancioso de serem as nossas administradoras, né? Por quê? Está te interpretando errado. Muitos casamentos dão errado por causa disso. Porque o marido interpreta a mulher como um bem de consumo. Não interpreta ela como um ser humano que tem vontades, que tem desejos, que tem sonhos. Então a atitude, muitas vezes, que cerceia, que agride, só vai ser modificada no momento em que o marido olhar para a mulher e interpretá-la de um novo jeito. Aí há liberdade. E na liberdade nós podemos ser irmãos, podemos ser amigos, podemos ser felizes, porque ninguém está impedido de ser. É por isso que Jesus fala, e ele aconselha aos seus naquela época, que a gente precisa ter um coração semelhante ao dele. Porque se a gente luta para ter esse coração semelhante ao dele, a sabedoria vai nos ajudar a discernir se o contexto está favorável para a salvação ou se o contexto está favorável para a perdição. Particulariza essa palavra hoje. Pensa o que essa palavra representa na sua história hoje. Olhe para o contexto mais íntimo da sua história hoje. Particulariza isso. Você está hoje enfrentou situações, estabeleceu vínculos hoje que favorecem o contexto da sua salvação ou favorecem o contexto da sua perdição? É possível ser muito concreto nessa reflexão. Então, antes de fazer o que Jesus faz, eu sou convidado a ser quem Ele é. Essa é a ousadia da proposta cristã, para mim, para você. E ao dizer que eu sou filho do céu, eu estou assumindo na minha vida o compromisso de ser com Jesus. E aí, naturalmente, eu vou ter os mesmos gestos que Ele tem, as mesmas atitudes. Mas a palavra primeira é ser. Eu sou cristão. E porque sou cristão, as minhas atitudes nascerão naturalmente cristãs. Naturalmente é uma palavra difícil, né? Porque nem sempre é natural o nosso gesto cristão. Mas é porque falta a conversão do ser. Que a vida cristã não é outra coisa senão você zelar diariamente pelo contexto da sua salvação. Tome posse disso. Ser salvo consiste em você zelar pelo contexto da sua salvação. Aí você olha para a vida que você vive, as pessoas que têm autoridade sobre você, influência sobre você, os livros que lê, a música que escuta, o programa que assiste, aquilo que a gente deixa guardar na cabeça e no coração. Esse é o contexto da sua salvação ou não. É o contexto também, pode ser o contexto da perdição. Não adianta. Não temos como negar. Esse contexto humano é onde Deus pode agir ou ele pode ser privado de agir. Mas ao assumir este compromisso de não perder de vista o ser que você precisa, viver e experimentar o tempo todo e mergulhar, quando olhamos para Jesus, nós descobrimos quem nós devemos ser. Como devemos pensar. Só que aí, Paulo dizia, para que a gente tenha atitudes de Jesus, nós precisamos ser como Ele. Aí o que ele fala? Que nós precisamos, primeiro, transformar a nossa mentalidade. Ter o coração semelhante ao de Jesus pode nos parecer uma coisa cândida, né? Distante de nós. Isso é para os beatos, não. Ter um coração semelhante ao dele é ter um coração que seja capaz de zelar pelo contexto da nossa salvação. E volto a dizer, nós não estamos falando apenas de uma salvação escatológica para depois da morte. Também. É que ela, na verdade, é apenas uma consequência do viver bem. Às vezes eu encontro pessoas que estão muito preocupadas com a salvação escatológica, com a salvação depois da morte, e esquecem de viver bem as suas vidas.
E isso é naturalmente contraditório. Eu não preciso nem me preocupar com a salvação depois da morte se eu vivo bem a minha vida. Se eu zelo pelo contexto da minha salvação, se eu não permito que as estruturas diabólicas tenham ascendência sobre mim ou venham crescer dentro de mim, particularize isso. Quando eu asseguro que o meu ser está mergulhado num processo de transformação, de conversão, se eu estou vivendo a dinâmica desse batismo, é natural que eu ame. É natural que eu queira o bem. É natural que eu não semeie discórdias. É natural que eu saiba controlar as minhas vaidades. É natural que eu saiba controlar os meus orgulhos. É natural que eu não queira mentir. Porque o ser está conectado em Jesus. E sabe muito bem que viver a dinâmica de Jesus é justamente negar tudo isso. É não querer isso como parte. É não querer fazer parte dessas misérias todas, não é? Aí você então de alguma maneira controla a sua dimensão adâmica que não morre, que está aí dentro de mim, que está dentro de você. Quando nós abrimos as portas do que é ruim, a gente se perde. Mas quando uma palavra nos orienta e reata dentro de nós esse compromisso com a vida que todo ser humano deveria zelar para manter, a gente é salvo. Então a palavra é salvífica. A palavra tem o dom de nos colocar dentro de um contexto de transformação, de mudança, que significa também salvação. Viver a identidade é a gente, de alguma maneira, ter um referencial de quem a gente é, e a partir de saber quem a gente é, descobrir o que a gente deve fazer. Há sempre um ser que antecede o que faz. Isso é identidade. Porque é refletindo a nossa humanidade que a gente vai se aproximar da santidade que nós tanto precisamos viver. Não há um outro jeito. Eu não sei, eu não posso ficar santo se eu não tocar nas minhas questões humanas, se eu não aprimorá-las. E modificar essas estruturas. Que às vezes a gente pode ter essa compreensão equivocada de que Deus está nos propondo um fardo. Não. Deus está nos entregando privilégio. Ter um coração parecido com o dele. E é possível, é. A graça atua em nós. E nós assumimos a responsabilidade de lapidar essas mazelas, de cortar esse mato que cresce, né, na personalidade da gente, que ofusca a semelhança. Aí sim é possível eu ter um coração semelhante ao dele. Essa é a antropologia cristã. Ao me ensinar, a igreja me ensina isso. Que na história, no tempo, no dia de hoje, no cotidiano que hoje eu enfrento, eu sou convidado a legitimar a presença de Jesus na história. E que o meu ser é o lugar da conversão. É aqui, no meu pensamento, na minha atividade cerebral, nos meus motivos intelectuais. É aqui onde o meu coração bate, onde todos os meus sentimentos são processados, onde as minhas sensações também existem e me ajudam a ser quem eu sou. Que a primeira dimensão do cristianismo se forma. É a formatação cristã. Poderíamos usar um termo moderno, né? Quando você formata o seu computador, o que você faz? Você o transforma, você o retira, você limpa tudo aquilo que estava lá e você o projeta para um novo tempo. É o que o batismo faz com a gente. Ele nos retira de uma condição antiga e nos formata para uma vida nova. Então, a partir do meu batismo, eu estou mergulhado neste novo jeito de ser de Jesus. Volto a dizer, a palavra de Deus nos orienta, e porque nos orienta, ela nos salva. E hoje Deus nos salva, nos convidando a ter um coração semelhante ao Filho dele.
Não é nenhum prejuízo, é um privilégio. A orientação, minha gente, sempre que ela é amorosa, ela tem um poder salvífico. Um pai, por exemplo, pode salvar o filho de muitas coisas ruins. Basta que ele esteja atento à orientação que ele precisa fazer naquele momento da vida da pessoa, do filho. Seja ela uma criança, seja ela uma adolescente, seja essa pessoa já um jovem ou até mesmo um adulto. A palavra salva, porque ela orienta. Ela tem o dom de reorientar o caminho. Um pouco antes aqui em Mateus 5, Jesus fala das bem-aventuranças, né? Bem-aventurados. A expressão bem-aventurados também pode ser traduzida como felizes. E ainda pode ser compreendida como bem encaminhado. Então a palavra de Deus tem o poder de nos salvar porque ela nos orienta. Por isso ela é palavra de salvação. Eu sou salvo toda vez que sou orientado a agir de um jeito certo. Toda vez que eu tenho condições de escolher melhor, eu estou sendo salvo. Quando a palavra nos orienta, minha gente, ela cria dentro de nós um contexto de redução da ação do que é maligno em nós. E o que nos salva são as mudanças que nos tornam melhores. Eu, quando lhe quero bem, eu estou lhe proporcionando ser quem você é e, ao mesmo tempo, ajudando a retirar os excessos que prejudicam o seu ser. Pedindo a Deus que nos conceda a graça de ter um coração semelhante ao seu Filho. E esse é o nosso propósito, diariamente. Quando a gente se coloca nessa caminhada cristã, outra coisa a gente não pretende senão assumir essa semelhança. Na teologia cristã nós aprendemos que nós recebemos essa semelhança como um dom, uma vocação. Mas à medida em que nós vamos vivendo, nós vamos assumindo e tomando posse desse dom. A semelhança será sempre um projeto a ser vivido e experimentado no dia a dia. Hoje eu quero ser mais semelhante a Jesus. Hoje eu quero ter um coração igual ao dele. Medo. Tenho muito medo com a forma com que as famílias estão sendo gestadas nos dias de hoje. Tenho muito medo dessa antecipação, dessa maternidade muito cedo, assim como eu falava ontem no show de Aparecida, para quem pôde acompanhar. Tenho muito medo dessa maternidade que se resume a ser uma função biológica. Isto é, pariu, colocou o filho no mundo, mas não cresce um vínculo, não se estabelece um vínculo de responsabilidade que a maternidade precisa ter. Minha filha, a primeira coisa, você precisa livrar-se deste peso. Amor não é uma obrigação. O amor, ele nasce de um processo natural da vida. Não adianta nada eu dizer para você assim, olha, você tem que me amar. E eu sei que às vezes o vínculo biológico, ele se impõe a nós como uma obrigação. E é natural que a gente viva o peso dessa imposição, porque isso faz parte de uma cultura. O meu irmão está aqui do meu lado e eu preciso amar. Só que a gente precisa entender que muitas vezes o amor, ele passa também pelo contexto da nossa razão. Pode ser que você tenha dificuldade de amar a partir do sentimento. Como é que eu posso amar o outro a partir da razão? Quando eu descubro que eu não tenho nenhum sentimento que me aproxima dele, mas ao mesmo tempo eu racionalizo que eu preciso respeitar. Ao mesmo tempo eu racionalizo que eu preciso ter pelo menos um vínculo respeitoso por ele. Agora, a obrigação não pode ser o peso. Porque se você considera o vínculo como um peso,
Quanto mais você tentar amar, mais você vai rejeitar. Porque, infelizmente, você é fruto de uma história que você não escolheu. Mas agora você precisa resolver este impasse dentro do seu coração. Você agora precisa reacomodar essas pessoas na sua vida. Então, reacomodando essas pessoas na sua vida, você vai conseguir ser honesta com você mesma. E até mesmo dizer para essas pessoas: olha, você é meu pai, mas eu não o interpreto como meu pai. Me desculpe. Às vezes, minha gente, quando nós verbalizamos essa situação, nós começamos a consertar dentro de nós o sentimento que estava estragado, e nós começamos a viver essa dimensão racional do amor, porque nós até colocamos o outro no lugar certo, não é verdade? Por mais doloroso que seja, às vezes o outro precisa escutar isso de nós. Olha, nós temos uma obrigação biológica, mas se a gente não fizer esta obrigação ter um colorido a mais, isto é, se a gente não partir para a construção de um vínculo que seja superior a esta obrigação, a gente vai correr o risco de ficar a vida inteira ao lado um do outro, vivendo uma obrigação que não realiza, que não faz crescer, e que com o tempo pode virar desrespeito. Por isso que eu digo que é importante a gente ter coragem de reconhecer. Muito difícil. Eu me recordo que vivi durante muito tempo um conflito muito grande em não ser capaz de reconhecer o mal que muitas vezes a formação da minha mãe me causava. Pode parecer agressivo isso, não é verdade? A gente dizer que na formação que a nossa mãe nos deu existem defeitos sérios. Porque mãe é sagrado. A gente considera uma realidade sagrada. E porque é sagrado, a gente não tem coragem de reconhecer o que é frágil. Só que isso não é uma verdade. É sagrado? É. Mas nós temos o direito de reconhecer aquilo que a nossa mãe nos legou, nos deixou e que nós não queremos levar conosco. São aqueles aspectos da personalidade que você acabou tendo que assimilar porque era sua mãe, que você não teve coragem de reconhecer para você mesmo que aquilo era um peso, que aquilo não era um valor. Eu não sou obrigado a levar comigo os defeitos da minha mãe. E toda vez que eu me coloco diante da minha mãe, eu tenho que ter uma clareza para reconhecer o que dela está em mim, que é um peso que não vale a pena ser levado. Aí eu fico com a melhor parte. Na vida a gente tem que ter essa coragem de fazer essa triagem do que o outro está nos herdando. Porque muitas vezes nós levamos conosco um peso hereditário que nos impede, que nos priva da felicidade. É igual conflito em família, minha gente. Todo mundo tem dificuldade familiar. Mas essas dificuldades ficam ainda maiores quando nós não sabemos dividir os pesos e dizer: olha, esse peso é seu, eu não tenho obrigação de levá-lo para você. Não é verdade? Quando você é capaz de reconhecer os fardos que o outro está colocando sobre você, que ele não tem o direito de colocar. É como aquele e-mail que uma vez nós recebemos aqui, de uma moça que dizia que não aguentava mais sofrer por causa da família dela. E aí ela dizia: padre, eu já cheguei à conclusão que eu mesma não tenho problema. Eu fico o tempo todo absorvendo os problemas da minha casa, os problemas da minha família. E naquele momento eu dizia para ela aqui que ela precisava ser honesta com ela mesma. Ela não tinha o direito de sacrificar a vida dela, porque a irmã não dava jeito na vida, porque o irmão não tomava um jeito. Veja bem, a nossa ajuda, ela precisa ter um limite, porque senão ela vira um assistencialismo que vai manter o outro na inércia a vida inteira. Porque a vida é assim. Quando nós somos honestos com os nossos sentimentos, a gente começa a ter condições de trabalhar esses sentimentos e de melhorá-los. Nós sofremos dobrado, minha gente, quando nós mentimos para nós mesmos. Toda vez que nós temos dificuldade de assumir a nossa verdade pessoal, nós nos impomos um fardo que é altamente destruidor. Eu já contei essa história aqui, mas volto a dizer. Aquele filme A Missão,
que conta a chegada dos jesuítas ao Brasil, tem uma cena muito bonita. Um rapaz comete um crime logo no início da história, e ele, para se colocar, né, para ele imputar a ele mesmo um processo de culpa, o que ele fez? Ele amarrou sobre as costas dele um fardo imenso, se fosse uma mochila enorme, pesadíssima, que ele passou a levar ao longo da vida dele. E todo mundo já tinha dito para ele: largue esse fardo, você não precisa carregar isso. Era uma maneira pública de mostrar que ele estava arrependido pelo mal cometido. Ele levou aquele fardo a vida inteira. E o momento em que ele deixa cair aquele fardo é lindo no filme. Quando ele de repente está subindo, escalando uma montanha, e aí ele não consegue mais segurar aquele fardo, e mesmo contra a vontade dele, aquele fardo vai embora. E quando aquele fardo cai, que ele vê aquela montoeira de coisa que ele levava sobre as costas, rolando pela cachoeira, ele tem uma crise de choro, mas de um choro purificador. Foi bonito ali ver a reconciliação dele com ele mesmo. O mesmo acontece conosco. Muitas vezes, por falta de ter coragem de assumir a nossa verdade pessoal, a gente se impõe um fardo muito doloroso. É uma maneira de alimentar dentro de nós, né, esse processo de culpa. É estranho isso. Como nós somos facilmente autodestrutivos. E corrigir esses sentimentos desordenados dentro de nós é uma tarefa. Eu fico pensando, sabe, que todos os dias nós temos uma tarefa para realizar. Quando chega ao final do dia, você precisa fazer a sua faxina afetiva. Quais foram os lixos que hoje julgaram sobre você? Quais foram as palavras que não valeram a pena? Ou o contrário, onde é que eu vou guardar aquele amor que eu recebi? Onde é que eu vou guardar o cuidado que me foi dispensado? Todos os dias nós temos acontecimentos bons e acontecimentos ruins. E todo dia antes de ir dormir, nós precisamos fazer a reunião desta vida que nos foi oferecida e a gente saber o que a gente faz com tudo isso agora. O sentimento é a mesma coisa. Quando eu começo a guardar dentro do meu coração os sentimentos estragados, eu vou me estragando com eles. A teologia nos ensina que o processo de revelação de Deus na história, a maneira como nós interpretamos essa revelação passa o tempo todo pelos limites da nossa inteligência. E você tem razão. Nós temos no Antigo Testamento uma imagem de Deus, um Deus muitas vezes opressor, tirano, bravo, né? Muito severo. E se a gente vai pegar alguns textos em que nós temos essas narrações, parece que essas narrações são contraditórias àquilo que nós conhecemos em Jesus. Mas é justamente disso que nós estamos falando. O Antigo Testamento é superado, a visão é aprimorada, porque Jesus nos empresta um novo jeito de interpretar o que é antigo. Jesus é a hermenêutica de Deus. O que é isso? É a partir dele que nós podemos interpretar e conhecer quem Deus é. Por isso que Jesus é a plenitude da revelação. Tudo aquilo que a inteligência humana pôde saber sobre Deus, até o evento Jesus, foi amplamente superado com aquilo que Jesus ensinou. Então veja bem, a inteligência humana, e aí você pega o contexto do judaísmo, né, que é a religião onde Jesus nasceu, tinha uma compreensão de Deus a partir daqueles moldes do Antigo Testamento. E aí você tem ali narrações, discursos, você tem os salmos, sobretudo os salmos. Nos salmos a gente vê um Deus de batalha, um Deus que vai à frente para brigar, para lutar, que é capaz de matar os seus inimigos.
Eu tinha um professor de teologia que ele até dizia assim, olha, se a gente, quando eu preciso rezar esses salmos, eu não consigo entrar num clima de oração porque esses salmos me mostram um Deus muito perverso. Mas veja bem, a palavra de Deus, ela está sempre contextualizada no tempo. Ela servia para a compreensão de Deus, a partir daquelas inteligências, daquelas mentalidades. Quando vem Jesus e nos apresenta este Deus terno, este Deus amoroso, não significa que nós vamos jogar fora a Sagrada Escritura antiga e dizer que ela estava errada. Não, nós vamos reconhecer nela o processo através do qual Deus foi se manifestando no mundo. Nós vamos descobrindo a maneira como Deus foi entrando na história, como ele foi sendo revelado, como ele foi acontecendo no tempo e como é que ele chegou ao nosso coração hoje. E nós, de alguma maneira, temos dentro de nós o Antigo e o Novo Testamento sintetizados. Mas muitos de nós ainda foram evangelizados a partir da visão de um Deus cruel, de um Deus vingativo, de um Deus que vigia os erros humanos para poder castigar. As experiências de Deus são diversas. Por quê? Porque Deus depende da nossa inteligência para agir. Não é assim? Ele passa o tempo todo pelos meus significados humanos. E é por isso que a conversão, minha gente, é também um processo de modificação das minhas interpretações. Eu começo a modificar o meu jeito de interpretar as coisas, as situações, as realidades. Por isso que é mudança de mentalidade. Eu sou filho do Novo Testamento. Graças a Deus, as primeiras notícias que eu tive sobre Deus é que Ele me amava. Eu me recordo como se fosse hoje, da minha mãe dizendo isso para mim. Meu filho, Deus ama você. Pode ser que você não tenha tido uma experiência semelhante à minha. Pode ser que você tenha tido a experiência de um Deus vigilante, que ficava o tempo todo olhando para o seu pecado, para aquilo que você estava fazendo de errado. Veja bem, na nossa vida a síntese é sempre interessante. Eu preciso compreender a misericórdia de Deus, mas não posso esquecer do conceito de justiça. Deus é justo. Deus me ama, mas Ele é justo. Significa que quando eu erro, Ele vai agir segundo a sua justiça. Ele me perdoa, mas eu preciso assumir as consequências humanas dos meus erros. Está vendo como Antigo e Novo Testamento podem ser reconciliados numa mesma visão? Seria uma ingenuidade da nossa parte pensar, Deus me ama, então eu não vou precisar assumir as consequências dos meus erros, porque já que Ele me ama, Ele vai assumir os meus erros por mim. Não é assim? Errado. Trazer o Novo Testamento e o Antigo para essa síntese pessoal significa, eu sou filho da misericórdia, mas eu sei que Deus é justo. Por outro lado, eu não tenho o direito de ficar ancorado no Antigo Testamento, anunciando o tempo todo a ira de Deus, né? E às vezes a gente escuta pregações assim. Deus está sempre irritado na palavra daquele padre ou na palavra daquele pastor, daquele líder religioso. Não temos o direito de mostrar apenas a ira de Deus, que nesse caso aqui, Jesus traduz como justiça. Deus é justo. E Jesus tinha atitudes que demonstravam essa sua capacidade de sintetizar o Novo e o Antigo Testamento. Veja bem, o mesmo Jesus que perdoava pecados, que abraçava os pecadores e que ia tomar um café com eles, é o mesmo Jesus que chicoteava os vendilhões do templo. Então em Jesus está sintetizado isso. E nós precisamos sintetizar também, porque a verdadeira experiência de fé, ela tem que nos equilibrar a partir do princípio de justiça e do princípio de amor. Porque senão, nós vamos ficar o tempo todo
balançando ora lá, ora cá. E esse balanço não é salutar na nossa vida. Você precisa acreditar na misericórdia de Deus. É direito seu acreditar que Deus lhe ama, que Deus lhe quer bem, que Deus perdoa o seu pecado. Mas Ele é justo. Então é obrigação sua, é obrigação minha, que a gente tenha cada vez mais clareza de como devemos viver a nossa vida. O que precisamos escolher? O que precisamos jogar fora? Recolher o joio do trigo. Retirar. Não permitir que o ruim prevaleça. Não permitir que as coisas ruins fiquem semeadas nos canteiros da nossa vida. Aí sim, nós estamos equilibrando. O Deus justo do Antigo Testamento, que naquele momento está descrito a partir de uma linguagem bélica, de uma linguagem de guerra, e que nos assusta, porque nós estamos acostumados com a palavra de Jesus. De repente eu vou para o Antigo Testamento e vejo histórias de um Deus que massacra os seus inimigos. Como é que eu posso acreditar que este Deus massacra os seus inimigos, se na palavra de Jesus ele está dizendo o contrário sobre Deus? A palavra de Jesus diz que nós devemos amar os nossos inimigos. Mas aí você fala, mas no Antigo Testamento Deus matava os seus inimigos. Veja bem, o que mudou foi a compreensão. A história foi amadurecendo a própria visão de Deus, sobre Deus. E aí a gente foi descobrindo que Deus é amor. Aí a gente chega nessa declaração joanina, Deus é amor. Mas porque Ele nos ama, Ele é justo conosco. Toda vez que alguém nos ama, tem que ser justo conosco, nos deixando assumir os erros que a gente cometeu, vivendo as consequências, mas estando do nosso lado para nos acolher e para nos dar condições de não errar tanto mais. É assim que funciona, minha filha. O equilíbrio do Antigo e do Novo Testamento sendo um norte para a nossa caminhada, um referencial para nos ajudar a ir adiante. É difícil? Não é muito fácil, não. Mas também não é impossível. Reconcilie dentro do seu coração essas duas dimensões. Um Deus que te ama, mas ao mesmo tempo um Deus que é justo. Isso só vai lhe amadurecer. Reconciliar essas duas dimensões de Deus na sua vida vai lhe transformar aos poucos num ser humano cada vez mais maduro, pronto para viver e experimentar esse amor de Deus na sua vida, mas ao mesmo tempo colocando os pés na história e vivendo com responsabilidade o seu papel aqui. E quando eu falo de oração, minha gente, compreenda da maneira mais ampla, da oração mais tradicional até aquela satisfação que o seu coração sente de repente, de saber que você está conectado a Deus. Que Deus faz parte da sua história. Que você o reconhece presente no seu caminho, na sua história. Tudo isso é orar. Viver pode ser uma oração. Desde que você amanheça o dia e se disponha a viver bem, a fazer bem às pessoas que você vai encontrar, a não ser um peso para o outro, a ajudar o mundo a ser melhor, tudo isso é rezar. Aí veja bem, a nossa oração também tem duas dimensões. Aquela reverência a Deus, eu reconheço Deus como meu Salvador, meu Senhor, a Ele presto louvor, culto. Mas quando me encontro com as pessoas, eu preciso também recordar que o louvor que agrada a Deus é o amor que eu amo, é o perdão que eu concedo, o abraço que eu dou, não é assim? Não é nenhum problema a gente errar um com o outro. Às vezes a gente erra, mas é tão nobre a gente reconhecer, olha, me desculpa, me perdoa. Isso é orar. Isso é louvar a Deus. Não foi Jesus que disse? Antes de apresentar a oferenda, vai e reconcilia com seu irmão, com seu amigo que você está meio brigado, né? Com aquele que você já não fala há tanto tempo, com aquele que você guardou rancor, ódio, ressentimento.
Porque a vida sempre vai nos oferecer esses dois pilares. É a transcendência e a imanência de Deus. Eu posso elevar os braços para o céu, louvar a Deus, mas eu preciso saber que meus pés continuam presos nesse chão. Não é? A cruz tem a dimensão vertical, mas ela também tem a dimensão horizontal. Se você olhar para o lugar em que Jesus foi crucificado, lá você tem fé no homem, fé em Deus. Um traço nos aponta para o céu, onde nós permitimos que o nosso coração vá sempre, que ele transcenda, que ele saia, que ele voe longe, que ele busque a eternidade. Mas por outro lado existe um outro traço nos mantendo no horizonte da história. A cruz é essa metáfora. Entre Deus e a humanidade há um ponto de união. E que a fé bem praticada, ela vai nos colocar sempre nessa dinâmica. O amor que eu tenho a Deus se manifesta na minha história. É a grande questão que São Tiago apresenta na carta, né? É fé ou é obras? E que durante muito tempo dividiu protestantes e católicos. Protestantes acreditando que a fé é o suficiente para salvar, e outros dizendo que precisa ter as obras. E aí São Tiago propondo de maneira equilibrada os dois caminhos. A minha fé tem que se manifestar em obras muito concretas, porque senão ela fica morta. Eu admirei muito, por exemplo, nesse tempo de tragédias, admirei muitos evangélicos que eu vi pela internet criando campanhas de solidariedade com aqueles que estão sofrendo lá na serra. Porque à medida que o tempo vai passando, a gente corre o risco de esquecer que o sofrimento ainda está lá em Teresópolis, Friburgo, né? Petrópolis. E eu vi ali os evangélicos, o pessoal do Diante do Trono, Ana Paula Valadão, fazendo a campanha dela. Outros evangélicos, alguns pastores que eu vejo no Twitter. E fiquei pensando, olha que interessante, né? O processo histórico. Eles hoje vivendo o equilíbrio da proposta de Tiago. Fé e obra. Nós acreditamos em Deus. E o Deus que eu acredito me leva a estender a mão. Minha gente, fé, essa dimensão bonita da vida, precisa se desdobrar. Recorde-se da cruz. Quando eu abençoo você aqui, ministerialmente falando, eu estou lhe colocando neste caminho. Esteja em Deus, mas não esqueça de viver a história. Que a sua religião não seja alienante. E que a sua história não lhe faça esquecer da transcendência. Não reduza Deus a uma sociologia. Traga Deus para a sociologia. E descubra que a sociologia que propõe a solidariedade nasceu em Jesus. É isso que nós precisamos. Chega de praticar uma fé que nos desequilibra. Nós precisamos de gente equilibrada. Você sabe que cada vez mais eu me convenço. O grande testemunho que nós podemos dar àqueles que não creem é o nosso equilíbrio. É a gente mostrar com a nossa vida que nós somos homens e mulheres de reflexão, que nós somos homens e mulheres de bom senso e que a religião fez bem ao nosso coração. Somos loucos por Deus, mas aqui a gente está mantendo um equilíbrio de sanidade. Que a nossa experiência de Deus está nos ajudando a viver neste tempo, apontando para a eternidade, mas fazendo com que essa história seja melhor a cada dia. Assim como o deputado federal hoje deu uma lição de cidadania, hoje ou ontem, não sei, um deputado jovem de Brasília, que eu não me recordo o nome dele, ele renunciando a vários direitos para economizar os cofres públicos. É assim. Quando eu
na minha atitude, na minha postura, posso fazer o mundo ser melhor. O Deus que move o meu coração, o Deus que gera a minha fé, que Ele me entrega o tempo todo como um dom, Ele me leva a ter atitudes, gestos que possam mostrar ao outro que eu acredito. Isso convence. A atitude, ela convence. Quando as pessoas olharem para nós e descobrirem que nós estamos comprometidos com a verdade, com a justiça, com o amor, com a misericórdia, porque nós acreditamos em Jesus. Padre Fábio, o mal é onipresente? Por que ele se propaga tanto? Veja bem, como é que o mal pode ser onipresente? À medida em que ele tem legítimos representantes, não é verdade? A partir do momento em que ele é representado por pessoas esparramadas por este mundo. Eu sempre digo, minha gente, volto a dizer, o que é a estrutura maligna no mundo? O mal existe enquanto processo de sedução. Essa afirmação do demônio, do diabo, nós já falamos muitas vezes sobre isso aqui. O que é o diabo? É aquele que divide, é aquele que separa, é aquele que quebra. A estrutura diabólica é aquela que quebra o ser humano, que desintegra os valores humanos, que prejudica o andamento da vida. É aquele que vai atarracando, que vai segurando o processo do humano. Essa experiência de estar em todos os lugares é porque alguém está legitimando a presença do mal naquele momento. Hoje, por exemplo, você teve a oportunidade de ser bom e de ser mal. Você pôde passar pelo processo de escolher. A vida aconteceu na sua história, hoje a vida aconteceu em você, e você teve a possibilidade de escolher se você iria agir com bondade ou com maldade. Se você escolheu agir com bondade, o mal não foi presente na sua vida. Você deixou de legitimar a presença do mal e, ao contrário, legitimou a presença do bem na sua atitude. Agora, se naquele momento a sua fraqueza prevaleceu sobre você e a opção pelo mal aconteceu, você legitimou a presença do mal no mundo. É assim que o diabo vence, quando o humano cede. Quando o ser humano cede à sedução do diabo, à sedução do demônio, que é essa metáfora, que é muito mais do que uma pessoa, né? É tudo aquilo que ela consegue conquistar, é tudo aquilo que ela consegue esparramar pelo mundo. Então, de fato, o mal consegue ser onipresente, porque se ele consegue legitimar representantes em diversos lugares do mundo, ele está agindo, então, através das mais diversas situações. O sequestro é uma das mais terríveis espécies de violência no mundo de hoje. Se você já passou pela experiência de ter um amigo sequestrado, de ter uma pessoa da sua casa sequestrada, você sabe muito bem. Ou então, se você passou pela experiência do sequestro, você sabe muito bem. O que é o sequestro? É uma presença do mal agindo pela força de pessoas. É o total desrespeito à humanidade daquela pessoa que está sendo rendida, daquela pessoa que está colocada em cativeiro. Da mesma forma como o assassinato é uma legitimação da presença do mal no mundo, da mesma forma como o roubo. Gente, e este mal, ele tem proporções. O diabo vence em grandes coisas e o diabo vence em pequenas coisas. É a gente que escolhe se ele vai vencer ou se ele vai perder. O cristianismo é sempre uma proposta de fazer vencer o bem. O cristianismo é sempre uma proposta de fazer prevalecer no mundo aquilo que é bom, aquilo que provoca o bem na pessoa. Quando nós temos a opção, a possibilidade de escolher, você tem diante de você dois comportamentos, ali está a possibilidade de você fazer vencer a Deus ou fazer vencer o diabo. Basta você escolher bem. Assim como o Deus é onipresente. Deus é onipresente e a sua força move todos os corações. Mas os corações escolhem se vão deixar serem movidos ou não. Quando eu passo pelo processo de escolher por Deus, então Deus está presente no mundo através de mim. Se você se convence disso também, Deus está presente no mundo através de você. E aí nós vamos esparramando bem pelo mundo, pela vida. É tão bonito isso. A gente descobrir que no nosso comportamento, na nossa atitude, há um espaço para Deus agir.
E é também lamentável a gente pensar que no momento em que nós agimos, pode ser que ali o diabo esteja legitimando a sua presença no mundo através de nós. Cada vez mais eu me convenço que o cristianismo acontece nas pequenas coisas. É lamentável que durante muito tempo nós padres tenhamos nos omitido muito nesse discurso, né? Quando a gente se limitou a pregar sobre algumas coisas e a gente deixou de mostrar o quanto que a nossa atitude é responsável por fazer o universo caminhar bem. Esse grande problema que nós temos hoje, os problemas ecológicos, esse caos que o universo está vivendo, os riscos que a humanidade correrá num futuro muito breve, é tudo fruto desta opção que a gente fez pelas coisas erradas. No momento em que eu jogo um lixo no rio, eu estou me esquivando de uma responsabilidade, eu estou provocando o mal no mundo naquele pequeno lixo que eu jogo no rio. Nós não temos mais como negar isso. O evangelho tem que passar nisso, tem que passar por isso. Se eu jogo no ralo da minha cozinha todo o óleo que eu uso para fazer comida dentro de casa, aquele óleo velho, que polui 1 milhão de litros de água, 1 litro de óleo que você joga no ralo da sua pia, por uma atitude irresponsável e muitas vezes de preguiça, ao invés de jogar o óleo no lugar certo, né, de reciclá-lo, de mandá-lo para reciclagem. Se você joga no ralo da sua pia, você está poluindo 1 milhão de litros de água. Eu lamento te informar que você está sendo adepta do diabo nessa hora. Porque o diabo é aquele que põe o rabo sujo em tudo que Deus fez. Não é assim? A gente não aprendeu isso quando era criança? É verdade. Toda vez que eu ajo de maneira irresponsável contra a casa que eu moro, que é o universo, eu estou fazendo o contrário, o processo contrário da criação. Eu estou destruindo. E destruir é atitude má. Não tem como negar isso não, viu, gente? Na vida é muito simples essa regra. O que é bom, o que é mal é mal. Há realidades que são intrinsecamente más. Há realidades que são intrinsecamente boas. Não tem como você negar. E julgar um óleo sujo que você já usou, que você não serve mais, dentro da pia porque você está com preguiça de reciclar, é um jeito que você tem de estragar o mundo que você vive. Pronto. O mal está presente no mundo nas nossas atitudes. O mal está presente no mundo naquilo que a gente escolhe. Não tem como você fugir dessa responsabilidade. A desonestidade do mundo cresce na sua pequena desonestidade, na minha desonestidade. Se eu jogo um lixo na rua, se eu jogo um lixo num lugar público, eu estou agindo de maneira errada. O mal está vencendo em mim. Diferente da pessoa que faz a opção pelo bem. Sinceramente, ouvir esse vídeo até o fim é quase um ato revolucionário hoje em dia. Obrigado por você ficar aqui até o final. Comenta o que ficou com você, dá uma olhadinha nos links da descrição. E se esse conteúdo te tocou de alguma forma, compartilhe com alguém que precise ouvir isso agora. Valeu? Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Você foi até o final. Isso é mais do que assistir a um vídeo. É um ato de atenção num tempo em que quase ninguém escuta até o fim. Mostre nos comentários de onde você está nos acompanhando. E se quiser, espalhe esse conteúdo para alguém que valorize isso tanto quanto você. Valeu, um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.